Olá, estamos chegando. Foi fácil para colocar esse vídeo no ar hoje não. Estou confessando para vocês aqui. Estou muito tempo tentando. Hoje editei aqui uma nova tela e aí deu um problema na máquina, né? E a máquina, quando dá um problema, ela complica a vida da gente, né? E hoje realmente ela me complicou um pouco a vida. Mas estamos aqui, né? Já com o terceiro vídeo, né, do nosso tema Raiz dos Problemas Emocionais. Falamos dos dois últimos vídeos de situações que aconteceram com pessoas, né, que não estavam preparadas, no caso daquela senhora que foi ao shopping. Com 30 segundos ela teve uma fúria, uma crise de raiva, de nervosismo. E por causa de situações que aconteceram na vida dela, né? No caso, a mãe, né, no momento em que ela estava em felicidade, brincando, recebeu um tapa. Isso trouxe transtornos também, né, pelo próprio bullying, né, que o pai acometia, né, chamando ela de gorda, exceção de gorda, que não ia dar nada, não ia dar certo. A gente tem que tomar muito cuidado, né, para cuidar dos nossos filhos, né. Daquele empresário, uma condição boa, de repente estava numa discussão de trânsito, batendo boca, né, com uma pessoa sem ter motivos, né, aparentemente. E assim o nosso inconsciente, né, que é atemporal, ele não guarda o nosso passado e tenta se conflitar ali para tentar resolver e no fim acaba nos transtornando. Mas eu estou chegando aqui, desde já peço para que você se inscreva aqui no canal, agora já com o nome oficial Paulo Sérgio, não está mais como vlog, né, direto. E compartilhe nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim, né, com aquelas pessoas que você tem certeza que poderão ser, de uma maneira ou de outra, recebendo esse vídeo, e elas também poderão resolver alguns problemas que ainda não conseguiram resolver, né? Eu sou Paulo Sérgio Norberto, tenho 52 anos, né? Hoje estou como coach, né? Graças a Deus, tive 2 mestres excelentes aí no coach, ainda estou trabalhando porque é todos os dias, né, uma construção. Como terapeuta de resultados também, com o mestre Jair, né? Uma pessoa altamente capacitada, inclusive esses vídeos todos baseados naquilo que ele relatou no seu consultório. Então vamos juntos, eu quero desde já chamar você agora, vamos fazer a nossa vinhetinha de abertura aqui, para que você possa, junto comigo aqui, nós possamos ter uma manhã, um dia, uma tarde bem legal, e eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Vamos lá? A partir de agora, eu e você e eu vamos juntos aí nos segredos para mudar hábitos. Aos poucos a gente vai melhorando, né? De repente ainda não saiu do jeito que a gente estava imaginando. Como eu disse que hoje foi um dia bastante cansativo, mas sem longas e sem demoras. Vamos ao que interessa. Primeiro, é uma honra ter você aqui comigo. Muito prazer, né? Se eu ainda não tenho essa afinidade com você, seja muito bem-vindo. Este é o canal Paulo Sérgio Norberto, né? E a gente tem o objetivo de poder te ajudar de alguma forma. E como eu estava dizendo, né, na nossa abertura, né, nos 2 últimos vídeos, a gente falou de algumas situações. Hoje eu quero falar de uma outra questão, que é a pancada emocional. Pancada emocional, aquela pancada forte que vai te marcar você para sempre. Ou aquela pancadas e pancadas que vão ao longo do tempo te consumindo e depois elas vão te trazendo consequências. Então, desde já, se inscreva no canal, né, no nosso YouTube, Paulo Sérgio Norberto, que você possa também se inscrever aí no nosso Twitter, no nosso Instagram, tá tudo aqui no rodapé, né, desse vídeo aqui, você tem todos os acessos lá dos nossos canais
tem o nosso WhatsApp também, que você pode estar junto com a gente. Olha, como eu disse, sou Paulo Sérgio Norberto, 52 anos de idade, né? 52 anos, bem vividos, graças a Deus. Ainda também buscando algumas reservas, algumas situações para que nós possamos melhorar a cada dia, né? Porque não tá fácil para ninguém nos dias de hoje, né? Com essas questões, veio a pandemia trouxe sequelas para todos nós, né? Que tristeza, você ouve ao fundo do cachorro, nós estamos na nossa casa e a vida é assim, né? Olha, deu-se para perceber, já entrando no nosso assunto hoje, a pancada emocional, deu-se para perceber a lógica. Depois que você recebe uma pancada emocional e você não consegue resolver, você fica congelado. Isso mesmo. Quando você recebe uma pancada emocional, você fica congelado. Normalmente, as pessoas dizem não terem traumas. Deu-se para observar nas situações relatadas, como nós contamos agora há pouco, a situação da mulher que estava no shopping, porque ela foi sempre obesa, ela era baixinha, a vontade dela era... É difícil crescer. Ela queria crescer e queria socar as pessoas de uma tal maneira, né? E a outra situação do empresário que foi fechado no trânsito sem nenhuma consequência, foi atrás, fechou com o carro na frente e só não chegou à violência de fato, né? As vias de fato, porque a outra pessoa estava muito tranquila, muito serena, disse que não sabia nem o que tinha cometido, né? Então, a pancada emocional ela é muito dura, né? Ela é muito cruel, né? Eu estava dizendo aqui para você, repetindo da mulher lá no shopping e também desse empresário. Vou passar 2 conceitos de situações de trauma emocional para você, de repente, ver se você se encaixa neles. Ou se de repente você também já sofreu algum tipo ou uma pancada desta forma sobre a sua vida. É uma pancada que te machuca muito e dói. E dói muito. É uma pancada que te machuca muito e te machuca ainda muito mais. É algo violento. Violento. Existem pequenas pancadas, como eu disse, né? Pancadas que você vai levando ao longo da vida, ao longo da sua situação, e você vai sentir lá na frente, né? É um estrago tão grande como as pancadas emocionais. Ela não é tão grande, essas pancadinhas que você vai levando ao longo do tempo, mas ela vai se tornar perigosa depois lá na frente, porque ela te traz consequências. Vamos olhar uma analogia, né? Se você pega um carro zerinho, um carro zero, um carro novo, e acelera a 300 km por hora, e aí você dá uma pancada com esse... uma pancada violenta com esse carro em uma parede, ele vai destruir-se todo, vai ficar todo acabado, né? Não vai ter mais serventia para você usar. Você vai destruí-lo todo, não é verdade? Isso é um trauma emocional. Você tinha algo novo, de repente ele estragou e ali vai ficar guardado esse trauma, mas é um trauma certeiro. Agora, se você pegar o mesmo carro, um outro carro novo também, 0 km, e der um martelo para alguém ali começar martelando todos os dias, dando uma marteladinha aqui, minuto a minuto, segundo a segundo, dia a dia, durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Quando você for olhar para esse carro vai estar todo destruído
da mesma maneira que aquele que você bateu a 300 quilômetros e deu perca total, né? E aí, né, a gente vai trazer 2 conceitos para você aqui, para você entender essa analogia e de repente comparar com a sua vida ou com a vida de alguém que você conheça, alguém que possa estar passando por um problema assim. Trauma emocional é a pancada violenta, a que machuca. Então, trauma emocional, ela é uma pancada violenta que vai te machucar. Já a marca emocional, aquilo que vai te marcar, é aquilo que vai te machucando ao longo do tempo. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, outra situação acolá. Estas situações que vão te machucando no dia a dia. E às vezes a gente não percebe. Um exemplo claro para você é o seguinte: você está sendo... Um exemplo para você, sendo bem claro e didático aqui para que a gente possa concluir da melhor maneira possível. Uma pessoa que foi se consultar, ela estava com uma síndrome de transtornos alimentares, conhecido como síndrome de comedor seletivo. Que é isso? Síndrome do comedor seletivo. Primeiro, para você entender, antes da gente entrar propriamente dito neste assunto, antes eu já te peço para você que você se inscreva aqui no canal, para que você deixe aí o seu likezinho, né? Faça o seu comentário também aqui abaixo, né? Coloque o seu comentário logo aqui abaixo. O que você está achando do assunto, se o assunto é interessante, qual o assunto, qual o tema que você gostaria que a gente pudesse falar aqui no canal, né? Para que nós possamos ter essa interação, eu e você e eu aqui, juntos a gente possa nos encontrarmos e conseguirmos algo diferente, né? Tanto para mim como para você. Então, síndromes é um conjunto de sintomas, são várias situações. Eu vou pegar um exemplo aqui, isso acontece muito com a gente. Você pode até dar uma risadinha aí, que vai quebrar o nosso gelo e vai quebrar a nossa interatividade, para que nós possamos realmente ser íntimos, né? Eu e você e eu. Síndrome do apaixonado. Você já percebeu quando, ou se você já esteve apaixonado, ou se você conhece alguém que está apaixonado? Essa síndrome é o seguinte: quando a pessoa está ali apaixonada, ela está vidrada, ela está amando, ela fica abestalhada, né? Eu não sei nem se esse termo existe, mas é verdade, ele fica bobo, né? Fica uma pessoa assim, no mundo da lua, né? Ele começa a pensar somente, exclusivamente naquela pessoa. Os sonhos dele está sempre incluindo aquela pessoa. O desejo dele está voltado para aquelas pessoas. O trabalho que ele vai fazer, ele fica ali concentrado 24 horas porque ele está apaixonado por aquela pessoa. Ele fica mais romântico, ele fica mais light, ele fica mais suave, não tem aquele nervosismo, né? Aquele excesso de nervosismo, porque ele encontrou a felicidade. Isto é uma síndrome, é a síndrome do apaixonado. Não sei se você está assim, ou se você esteve assim, né, um dia, ou vive assim até hoje, né, nos dias de hoje, mas essa é uma das síndromes. Por que eu estou querendo até dar uma aliviada, porque o assunto ele é muito sério. O assunto que nós estamos tratando aqui de traumas emocionais é uma situação difícil, às vezes, de se lidar. E às vezes a gente não sabe por onde começar, né? Então, a síndrome do comedor seletivo é a seguinte: a pessoa ela só come determinado tipo de alimento e só toma alguns sucos, né? Ela não consegue comer todo o alimento, né, o normal. Ela não consegue beber todas as bebidas, né? Então ela tem uma dificuldade. E esses, por exemplo, essa pessoa, por exemplo, ela não pode comer comida pastosa. Ela não consegue se alimentar desse tipo de comida e, como eu disse, não consegue beber
todas as bebidas, né, ou tudo aquilo que tem hoje no mercado, um suco ou uma, sei lá, alguma coisa, né, ela não consegue. Então, trazendo aqui para nós hoje, o que essa pessoa normalmente ela come? Ela consegue comer carne seca, né, essa carne charque, né, cada lugar ela tem uma denominação. Eu conheço ela como charque, a carne seca, aquela carne que você consegue cozinhar ela e depois desfiar ela, né? Para fazer, por exemplo, feijão tropeiro, para fazer o arroz de carreteiro. Estou até dando uma receita para você aqui, nesse bate-papo aqui, tratando de traumas emocionais, é a raiz dos problemas emocionais na minha vida e na sua vida. Então, ela come carne seca, bem assadinha, né, para desfiar, né, em pedacinhos. Ela consome bolachas, bolachinhas, né, secas em pequenas quantidades, não em grande quantidade. Enfim, não toma todos os tipos de bebida. Uma pessoa que tem esse problema, outro tipo de comida ela não consegue e ela entra em pânico. Nós vamos conhecer a história agora de um rapaz de 27 anos que vivia esse problema, porque durante o nosso trajetório que você vai ver que ele conseguiu a cura e conseguiu descobrir também o problema que estava lhe afetando. Eu sei que o nosso vídeo está ficando longo, mas é importante que você entenda. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, né, para que nós possamos chegar aí ao nosso denominador comum. Esse rapaz já havia procurado todo tipo de tratamento, psicologia, terapeuta, em várias situações, justamente para tentar resolver esse problema de ter essa síndrome dos transtornos alimentares, que é nada mais, nada menos que a síndrome do comedor seletivo, que só pode comer algum tipo de comida. E ele relatou que a sua vida estava totalmente destruída, sua vida já não tinha mais razão, né? Ele já entendia que a sua vida já estava bastante comprometida, né, por todo esse problema. Parece simples, mas não é. Por exemplo, o paciente só se alimenta com batata frita, carne seca, tomava alguns sucos e leite. Basicamente é isso que essa pessoa, né, com a síndrome do comedor seletivo pode se alimentar. Então, outro tipo de comida, esquece, porque não pode. Ele vale lembrar que quando esse paciente foi até o consultório, ele já estava com a pele bastante debilitada, porque não tinha nutrientes ali, né? Porque a alimentação não é uma alimentação saudável para trazer benefícios também para a nossa pele. E ele disse, por exemplo, a minha vida está um inferno, eu já não aguento mais essa vida, pensando até em outras coisas. Ele disse que a vida estava um inferno, mas que nem tinha namorado e nem conseguia se relacionar com ninguém, porque esse problema o impedia. Ele teve uma namorada, ele contou que teve uma namorada e essa namorada resolveu apresentar ele para a família dele, né? Apresentar para a futura sogra, apresentar para os irmãos, enfim, né? Como eu disse agora há pouco, da síndrome do apaixonado, né? Então, a menina estava toda iludida, né? Ou toda encantada, né? Por ter encontrado o seu príncipe, só que ela não sabia desse transtorno que ele tinha sobre alimentos. E muito menos eles estavam esperando um convite desta forma. E aí foi, né, para a casa da sogra, dos parentes, e lá estava se preparando um almoço. Aquele almoço. Imagine o almoço que estava sendo preparado para ele. Quando ele sentou à mesa, com todos ali, a mãe, a própria namorada, o irmão, enfim, a família toda ali reunida naquele ambiente saudável, o prato era macarronada. Para quem tem a síndrome do comedor seletivo, macarronada é uma roubada. É terrível. Ele entrou em pânico. Ele ficou paralisado quando ele viu aquela forma enorme
E quando estavam colocando ali no seu prato, né, a namorada colocando no seu prato, que dificuldade, enquanto colocava no seu prato o macarrão amacarronado, ele ficou paralisado. Ele não conseguia falar, ele suava frio, tinha uma dificuldade, ele queria se expressar o que ele estava sentindo, mas ele não conseguiu. Ele simplesmente levantou da mesa e foi embora, sem falar com a namorada, sem falar com a mãe, com ninguém que ali estava. Ele a bloqueou nas suas redes sociais e nunca mais teve notícia daquela pessoa. Lá naquela casa ninguém entendeu o que aconteceu. Até então estava tudo festivo, né? Aquele momento, aquela preparação, mas não tinha o alimento adequado. Aliás, ele não participou da ceia que era o alimento. Então, ele foi embora. Ele não deixou recado, não falou com ninguém e nada. Na verdade, então o que houve desde então foi que ele criou um trauma. Ele criou um trauma ali com esse episódio. Por isso ele não conseguia mais uma outra namorada, não conseguia ter relacionamento com ninguém, para não ter que passar novamente pela mesma situação. E aí, perguntado para ele se ele se lembrou de alguma coisa ruim que aconteceu na vida dele durante o tempo, durante a infância, né? Ele disse que não, tive bons pais, boa mãe, bom relacionamento, uma família equilibrada. Então ele não conseguia se lembrar daquilo. E mesmo que uma pessoa não consiga se lembrar do problema, da dificuldade que ele teve, você não vai deixar de cuidar do paciente, você vai tratando com ele até que se abra um novo espaço para que você possa conversar. Você ouve ao fundo o cachorro, né, como eu disse, mas faz parte. Em uma sessão, ele se lembrou de um episódio que aconteceu na vida dele. Ele disse que às vezes poderia nem ajudar muito, de repente nem seria o problema dele que estava acontecendo relacionado a isso. Ele se lembrou de um episódio que estava melhor. Nesse episódio que ele estava se alimentando, ele estava comendo. E ele lembrou, ele já soube de um possível trauma. Ele relatou na sua infância, seu pai, né, que nunca lhe havia batido, nunca havia lhe maltratado, mas ele tinha uma coisa, desde que ele era pequeno. O pai dele o corrigia na mesa. Quando ele estava ali com o garfo, fazia um barulho, o pai o corrigia. Na hora de comer, o pai também corrigia. O pai estava sempre dando uma dura nele, justamente na hora da alimentação. O pai era um militar, então tinha uma postura e gostava que toda a família estivesse assentada à mesa para fazer ali a ceia, que não é errado, que é normal, né? E sempre o pai dando bronca nesse homem hoje de 27 anos. Às vezes estava com o cotovelo, né, sobre a mesa, era uma postura errada. Às vezes estava com o garfo ali, né, o garfo, a faca, fazendo um barulho, ele o corrigia. Às vezes na hora de levar a comida até a boca, a postura. Então tudo o pai o criticava, em todas as ações. E ele comia rápido demais, ele, né, se acelerava, e mesmo assim o pai ainda chamava atenção, mas ele tinha pavor de estar perto do pai na hora da alimentação. Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço para que você se inscreva aqui no canal. Agora, não vlog linha direta, mas Paulo Sérgio Norberto é o nosso canal, né? Como coach, como terapeuta de resultados, a gente pode bater um papo aqui, dialogar várias vezes, vamos conversar, né? Redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, nas suas redes sociais para que você possa nos ajudar, tá certo? Então, ele lembrou dessa situação. A pergunta é, comer para você era um sinônimo de sofrimento? A pergunta era, comer para você era um sinônimo de sofrimento? Ele disse sim, era um sinônimo de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Porque todas as vezes que ele estava se alimentando, ele lembrava de quem? Do próprio pai. E o pai, né, era difícil. Um estrago tão grande como as pancadas emocionais, né, que
Era a situação dele na hora da alimentação. Então, ele relatando sobre essa questão de como ele se sentia, né, depois da alimentação, ele sentia sim essa dificuldade, ele tinha sim esse problema, ele tinha sim a situação que ele não sabia mais como agir ou como fazer, porque na verdade ele estava vivendo um verdadeiro problema emocional, na verdade uma loucura na sua vida. A pergunta então foi essa. Então, para você se alimentar era um sofrimento. Ele diz sim. Você não teve um trauma emocional. E sim, você teve pequenas marcas emocionais que foram se alongando ao longo do tempo, que elas foram ficando dentro de você, né? E essas marcas emocionais que foram machucando o seu psiquismo, e o seu psiquismo entrou numa compulsão repetitiva, porque não conseguia resolver aquela situação. Como eu disse lá atrás, desde o primeiro vídeo, que o nosso inconsciente ele é atemporal. Então ele não tem passado, ele só tem presente. E às vezes, como ele tenta resolver, acaba trazendo mais um transtorno para as nossas vidas. E tem lógica, né? Se a gente para pensar, para você ver a lógica de toda essa situação. E o próprio paciente acabou entendendo. Se você leva uma pancada antes dessa, após receber outra pancada, mais uma pancada, mais outra pancada, que seja no braço, o peso ele vai aumentando de 10, 20, 30, 40, 50, 60, até 100 vezes maior do que a primeira pancada. Mas você não sente tanto, ela vai se acumulando dentro de você, porque a primeira pancada já estava machucada. A pancada é algo que vem machucando e vai doer ainda muito mais ao longo do tempo. O pai deu uma pancada, depois outra pancada, e você foi crescendo a vida inteira escutando as mesmas situações, gritos, né? Te corrigindo na hora de se alimentar, na hora de comer, na hora de tudo. E aí você foi ficando angustiado, você foi ficando magoado. O que seu psiquismo se associou que todas as vezes que você fosse comer, isso traria sofrimento para você e medo. Então, quando o nosso psiquismo associou, lembre-se que o seu psiquismo generaliza, porque não tem como relatar o que aconteceu de fato naquele momento. Ele não tem passado, então fica só generalizado um momento ali dentro do seu inconsciente. Todas as vezes que se ia comer algo, alguma coisa, automaticamente o seu cérebro ficava repetindo: olha, comer é perigoso, comer traz medo, comer traz dificuldade, traz problemas para você. Isso vai ativando, né? Lembrando que a comida é perigosa, a comida estava associada a algo de muito ruim na sua vida. E aí deu para se perceber, deu para entender que o grande problema daquele rapaz, daquele jovem de 27 anos, que não conseguia se relacionar, estava relacionado ao que ele viveu lá atrás,
o que ele viveu desde a sua infância, através com seu pai. E aí foi feito um trabalho, né, de reprocessamento emocional, né, várias sessões, e ele conseguiu se curar, né? Ele conseguiu ter uma vida normal. Então, eu só quero lembrar que na próxima conversa nossa, eu quero falar sobre a depressão, que é um problema. Eu já falei isso no Mudança de Hábitos, mas eu quero contar para você alguns segredinhos novos, como a gente pode trabalhar essa questão da depressão também nas nossas vidas. Então deu para você entender que alguns pontos na nossa vida, esse rapaz tinha um transtorno alimentar, ele não conseguia, 27 anos, ele não conseguia se relacionar com pessoas, nem ter namorada, nem ninguém, porque ele não comia, simplesmente ele comia batata frita, comia carne seca desfiada, não podia comer nada pastoso, tomava leite, não tomava todo tipo de suco ou bebida, né, porque algumas coisas geram problemas na hora que ele vê aquela comida, entra em pânico. Tem pessoas às vezes que não vê uma situação dessa, a pessoa está fazendo pouco caso, não quer. Não é isso. Isso não é uma doença, é um transtorno. Precisa ser cuidado, precisa ser tratado para que essa pessoa possa ter uma vida saudável. Tanto é que depois do trabalho feito no laboratório com o professor, esse rapaz voltou a se alimentar de várias coisas, inclusive ele falou para o mestre que ele já estava comendo outras coisas, porque foi quebrando aquele paradigma, aquela questão de que a comida era algo ruim, a comida era algo que trazia medo para a vida dele. Então, na conclusão de hoje, é que a gente não deve subestimar qualquer situação quando alguma pessoa entra nesse desespero. Porque às vezes a gente não dá valor e aquela pessoa está sofrendo tanto, aquela pessoa está passando por um problema violento, um problema emocional, e a gente não resolve. E aí acaba indo para um médico, vai fazer um tratamento de uma coisa que não tem diagnóstico, até porque não existe ali uma causa de uma doença, mas sim de um transtorno mental, emocional, que foi criado pela própria mente dele, porque a mente é que comanda as ações. Como eu já disse num outro vídeo, né, o cérebro não foi arrancado, o cérebro não sofreu uma pancada, o cérebro não foi destruído. Então, o subconsciente tenta buscar uma solução e acaba não encontrando essa solução e acaba gerando todo esse conflito. Então, a dica é: preste bem atenção como você trata os seus filhos, ou como você é tratado, ou como você trata as pessoas, porque isso pode gerar um problema lá na frente. Essa é a conclusão desse vídeo de hoje. Queria agradecer aqui a você, né, que está comigo, né, e o canal está tendo um crescimento muito legal, muito bom ter você aqui com a gente. Eu fico muito honrado, né, por você acreditar em nós e te pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, se inscreva aqui no YouTube. Você pode participar das redes sociais, o Facebook, o Instagram. Estamos lá, esperando. Então, próximo assunto, nós vamos falar, nós temos a depressão para nós tratarmos. Nós temos um assunto que vai também, que vai mexer muito com você, que é síndrome do pânico. Gente, a síndrome do pânico, vocês vão ver que vídeo é esse. É um vídeo tranquilo, que dá para resolver um problema que eu vejo pessoas aí sofrendo dificuldades, transtornos de uma situação, tem ido para médico, psiquiatra, acaba fazendo um trabalho com os psicólogos ali de um longo tempo, tomando um medicamento, se automedicando, e de uma coisa que não é complicado para resolver. São 3 pilares que nós vamos conversar com você aqui, e eu tenho certeza que você vai entender, e de repente, se você está vivendo uma situação como essa, você vai se reencontrar. E vamos falar de outros traumas também que acontecem no dia a dia, e vamos também trazer para você aqui posicionamento, de direcionamento também para você na área de coaching. Mas por enquanto nós estamos nesses vídeos, a raiz dos problemas emocionais, né, de todos, né? Na verdade eu pus 2 problemas, são todos os problemas, todos, né? Pânico, depressão, alimentar,
disfunção erética, relacionamento. Então, são várias situações que encaixam aqui. Meu agradecimento à doutora Kelly Cristina Assunção, lá da Clínica Odontológica Poços de Caldas. Um beijo carinhoso para ela. Beijo aí para meu amigo Vanderlei Protético. Eles estão em Poços de Caldas, ali na rua São Paulo, 150, esquina ali com Assis Figueiredo, bem no centro de Poços de Caldas, atendendo você conveniado, você não conveniado, você da Uniodonto, você de qualquer plano, ou você particular. Ela trabalha na área de endodontia, implantodontia, clínica geral. Ali tem todo o tratamento, limpeza, clareamento, obturação, extração. 3721-3037 com o DDD 35 992101997 é o WhatsApp lá da clínica para você marcar. Então, meu muito obrigado, boa tarde, bom dia, uma boa noite ou a hora que você estiver vendo esse vídeo. Espero que ele te ajude. Não esqueça da gente, se inscreva aqui no canal. Uma frase muito importante: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você também tem um princípio cristão na sua vida, você vai se auto-encontrar. Acredite que você é a pessoa mais importante. Fui. Um beijo carinhoso no seu coração e até o próximo vídeo. Estou te esperando. Não saia daqui, não me abandone de jeito nenhum, porque sem você não dá. Né? Sem você é uma situação assim, como é que eu vou dizer, complicada, né? Porque você é a razão, a nossa razão, né? Você é algo especial, né? Você é algo que Deus colocou, sabe, no nosso coração. Você é algo assim, como é que eu vou dizer? Às vezes falta até algumas palavras, mas é que você é lindo demais e eu preciso de você sempre, porque você é aquele que tem dado força. Eu estou entrando num momento bem legal, um momento bem diferente. Então agora tchau mesmo, eu fui e até a próxima.